Espero que estejamos todos bem, né? Para iniciar o nosso terceiro momento assíncrono. Nesse terceiro momento assíncrono, nós iremos falar sobre o mundo multipolar. Pois é, multipolar. Ah, Valesca, a semana passada nós falamos com o Luiz sobre o mundo bipolar. 2 polos de poder. Agora, multipolar. Vários polos de poder da economia. Isso mesmo. E falando sobre esse mundo multipolar, tem alguns pontos que nós iremos discutir aqui com vocês, que vale muito, mas muito a pena a gente apresentar cada um deles, tá certo? Então, a gente vai falar sobre eles de forma, assim, bem clara e bem precisa sobre esses pontos que nós iremos abordar para essa semana. O que seria esse mundo multipolar? Primeiro, lembrar para vocês o seguinte, a semana passada, nós passamos a semana falando sobre 2 polos de poder da economia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, defendendo o socialismo, beleza? Claro. E os Estados Unidos da América, defendendo o capitalismo. 2 ideologias, 2 sistemas totalmente antagônicos. Isso durou até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Mais precisamente, em 1990, surge uma nova configuração do mundo. É isso aí, uma nova configuração. E essa nova configuração que a gente está começando a ver aqui agora se chama mundo multipolar. Vários polos de poder da economia. Beleza, vários polos, mas quais seriam esses vários polos, Valesca, que a gente pode tratar aqui? Bom, esse ponto que a gente está tratando, tá? Tá aqui ainda na nossa unidade 3, tá? Do livro didático. Esses vários polos de poder, ele nos dá uma reorganização política internacional, que a gente chama ele de nova ordem mundial. Por que nova ordem? Porque tem o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Fiquem atentos a isso. Bom, nós vamos ter, a partir desse fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais claramente, um crescimento do que nós conhecemos por globalização. Também um crescimento do que a gente conhece por neoliberalismo. Tenham calma que a gente vai estudar um pouquinho isso à frente. Precisa se apressar sobre isso, não. Aí a gente vai ter mais alguns pontos a serem estudados, que são os blocos econômicos, a partir dessa nova ordem mundial, os BRICS, certo? Que é essa nova configuração dos países que começam a crescer na economia, com essa nova ordem mundial, e o papel da ONU, da Organização das Nações Unidas, a partir dessa organização política internacional. Beleza. Bom, o que é que o mundo multipolar nos traz? Ele traz um mundo cada vez mais próximo, mais globalizado. Por quê? Porque nesse mundo multipolar que a gente está falando aqui, não existe mais uma divergência ideológica. Nós não temos mais socialismo e capitalismo antagônicos, como eles eram, opostos, se degladiando. Existe só o capitalismo, então todos os países estão basicamente vivenciando a mesma realidade. Quando eu digo vivenciando a mesma realidade ideológica, tá, gente? Não estou dizendo que todos os países capitalistas têm as mesmas características econômicas. Existem divergências aí. Eu estou falando que todos têm a mesma ideologia econômica. Então, com 3 exceções que a gente já discutiu em sala de aula, que é, no caso, Coreia do Norte, Cuba e China. China eu vou falar um pouquinho à frente, que a gente vai falar sobre ela aqui. Bom, deixa de existir aí a rivalidade entre os sistemas opostos, que eu já falei para vocês, capitalismo e socialista. Então, nós temos aqui 2 momentos que a gente possa falar, que é a tríade do capitalismo, a partir de 1990, Estados Unidos, União Europeia e Japão liderando os polos de poder da economia. O que seria essa tríade? São as regiões do mundo que se fortalecem dentro do capitalismo. Os Estados Unidos já era uma potência, a União Europeia sendo a potência lá na Europa, né, os países que fazem parte da União Europeia, e o Japão liderando ali na região da Ásia. Bom, o segundo momento é a tríade do capitalismo das potências emergentes. O que são potências emergentes? São aqueles países
que estão crescendo, são subdesenvolvidos, mas que estão se elevando na economia. Eles estão se reorganizando dentro desse processo econômico capitalista, mas estão também elevando suas economias, tá certo? Que, inclusive, nós vemos aqui, ó, nesse mapinha mental, no caso de China, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, tá? Aí, olha só, nós temos claramente ameaças à supremacia dos Estados Unidos, tá? A grande ameaça que os Estados Unidos passa a sofrer dentro dessa nova configuração é a China. Por que a China passa a ser uma grande ameaça? Aí vocês podem pensar, porque eles vendem muito, porque eles são, né, uma ameaça comercial, exatamente, porque eles passam a ser uma potência industrial. Além de eles serem uma potência industrial, eles também são uma potência militar, porque se eles desenvolvem uma potência industrial, eles também estão desenvolvendo, galerinha, tecnologia. Tirem da mentezinha de vocês, da cabecinha de vocês, que na China só se produz produtos Xing Ling, como vocês costumam dizer em sala de aula, que só se produz aquilo que a gente utiliza durante 1, 2 semanas, um mês e que se joga fora. Lá se produz também tecnologia de ponta hoje, tá? Eles produzem desde aquilo que realmente a gente utiliza por pouco tempo, como também, eles também produzem tecnologia de ponta, tá? Comecem a colocar isso na cabecinha de vocês. E dentre elas estão aqui, tá? Um potencial militar. Bom, o segundo ponto das ameaças à supremacia estadunidense é a questão do crescimento das potências regionais. Por quê? Porque todo mundo dependia só dos Estados Unidos até então. Então, com o crescimento das potências regionais, como eu coloco aí como exemplo, Brasil, Índia, Turquia, África do Sul, como a gente colocou lá no mapa mental, vários outros também, como Rússia, essas regiões do mundo, elas passam a não depender único e exclusivamente dos Estados Unidos. Então, essas potências regionais crescendo, isso passa também a ser uma ameaça aos Estados Unidos, que deixa de ser a grande potência mundial onde todo mundo depende única e exclusivamente deles. Então, isso é um segundo ponto a ser também evidenciado como a ameaça à supremacia dos Estados Unidos. E esses 2 pontos geram o terceiro, que a gente está vendo aí, que é o que ele gera com esses 2 pontos. Um déficit comercial por problemas do mercado financeiro, porque eles passam a não vender, a não ter tantos lucros como eles tinham no passado. Então, isso vai gerar, o que são esses déficits comerciais, né? São perdas dentro da balança comercial financeira, dentro do mercado financeiro norte-americano, tá certo? Nós temos também uma crise política, uma instabilidade política, porque a partir da década de 1980, ainda vivenciando a Guerra Fria, nós tivemos algumas intervenções militares entre as décadas de 80 e de 90 nos Estados Unidos. Eu cito aí 3, mas poderíamos citar outras, né, como a do Afeganistão também. Iraque, Líbano e Irã foram algumas das que nós poderíamos citar, né? E eu coloco aqui um pontinho que vocês veem, né, que eu destaco aqui como uma linha diferente. Por quê? Porque segundo as ideologias, né, eles dizem que essas crises, elas são inspiradas por ideologias diversas, mas, em geral, eles dizem que é de caráter religioso, né, baseadas em questões de ideologias, né, vivenciadas pelos ataques terroristas que os Estados Unidos passaram nos últimos anos, mas, claramente, esses ataques ao World Trade Center, o ataque ao 11 de setembro, né, de 2001, que a gente vai ver um pouquinho agora aqui. Bom, essas ações terroristas que os Estados Unidos ela evidencia, né, a partir de 2001, eu estou colocando mais essa ação, porque é uma ação que o livro de vocês, o autor, ele evidencia muito claramente. Eu coloquei que isso se inicia na década de 80, ainda na Guerra Fria, ultrapassa para os anos 2000, mas tem agora como marco, em 2001, o 11 de setembro. A partir daí, os Estados Unidos passam a adotar uma política externa baseada no combate ao terrorismo, certo? E o que a gente chama de
guerras preventivas. Eles começam a ocasionar guerras tentando prevenir novas ações terroristas contra os Estados Unidos. Baseado em que, Valesca, eles fazem isso? Nos Estados Unidos, a partir do 11 de setembro de 2001, onde o presidente daquele momento era o George W. Bush, ele cria o que nós chamamos, e esse não é o que nós chamamos, é o que foi criado a partir daquele momento, é a doutrina Bush, né, que é uma doutrina com combate ao terrorismo internacional, que tornou-se um dos principais elementos da política externa norte-americana, tá? E ela tem como base o quê? Ela tem como base rastrear todos os cidadãos, todos, que entram nos Estados Unidos, que vivem nos Estados Unidos. Entre isso está todos os e-mails, todas as nossas mensagens, tudo que está dentro dos Estados Unidos é rastreado, não só dos Estados Unidos, mas também tudo aquilo que faz parte e que cabe aos Estados Unidos rastrear, eles rastreiam. Para que, segundo eles, eu estou abrindo aqui aspas, eles possam prevenir-se contra esses atentados, né? É isso que a gente chama de guerras preventivas, né? Isso leva os Estados Unidos ao envolvimento em duas guerras. A primeira com o Afeganistão, né? Que é exatamente nesse período que eles estão buscando os culpados ao ataque às Torres Gêmeas, né? Que, segundo eles, eles colocam como culpados, né? O Osama Bin Laden, né, que durante o período da Guerra Fria foi o seu principal aliado, né, eles foram aliados, depois se tornaram inimigos, e a segunda contra o Iraque. A do Iraque se torna mais polêmica, por quê? Porque, na verdade, o Iraque, ela entra nessa guerra, que também eram aliados dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Eles se tornam, o Iraque se torna alvo dos Estados Unidos por ser aliado do Afeganistão, né? Serem amigos muito próximos. E os Estados Unidos, ele alega que o Iraque, ele tem armas de destruição em massa, né? Vocês estão vendo aqui que ele diz que ele possui armas de destruição em massa e apoiava o financiamento do terrorismo internacional, o que seria uma ameaça à paz mundial. Bom, alegando isso, sempre que acontece esse tipo de situação, a ONU manda suas tropas de segurança para fazer uma revista ao território. A ONU manda essas tropas, mas não encontra nenhuma arma de destruição em massa. Volta à sua sede e faz o seu relatório dizendo que nada foi encontrado. Mas o presidente norte-americano não obedece às medidas tomadas pela ONU de dizer que nada poderia, que o território não poderia ser invadido porque nada foi encontrado. E em 20 de março de 2003, o Iraque foi invadido por tropas dos Estados Unidos, né? A invasão, na verdade, ela foi contestada pela maioria da população dos Estados Unidos, pela ONU e também por antigos aliados, né? De vários países que fazem parte da OTAN, que se recusaram a enviar suas tropas, né? Também junto aos Estados Unidos. Por que isso é tão contestado até hoje? Porque pouco tempo depois, os Estados Unidos dizem que realmente não encontrou nenhum tipo de arma. Ele nunca encontrou, na verdade, nada, e ele tomou posse do território, e o que se leva em consideração é que o território do Iraque é um dos territórios mais ricos em petróleo do mundo. Aí nós voltamos aqui, e a gente vê as ameaças à supremacia dos Estados Unidos. Vocês sabem que o petróleo, ele é considerado o ouro negro do mundo. E tendo os Estados Unidos ameaças à supremacia e déficits comerciais, com problemas no mercado financeiro, ter posse de petróleo é sempre muito importante. Então, ter aqui, né, essa invasão ao Iraque deixou o mundo muito, de certa forma, contestando essa ação norte-americana, se a ação foi realmente por questões de ameaças à paz mundial ou por questões, como a gente coloca aqui, de caráter financeiro, de mercado, em relação ao petróleo, tá? Até porque nós sabemos que essas ameaças que os Estados Unidos passam em relação ao mercado, a potências industriais, também há potências em relação a
OPEP, que é quem determina o valor do mercado mundial em relação ao petróleo, também se tornaram ameaças à supremacia dos Estados Unidos, tá certo? Então, a gente também tem que ver esses pontos e também tem que tentar entender como é que isso, ao longo do tempo, vai funcionar, tá certo? Então, obviamente, a gente está observando esse critério para que a gente possa entender se todos esses pontos que a gente está vendo aqui, eles podem ser levados em consideração no mundo que nós começamos a entender agora de uma reorganização política, tá, galerinha? Por que a gente tem que levar tudo isso em consideração? Pelo fato que, quando a gente leva esses pontos em consideração, nós temos que privar, obviamente, para tentar entender como essa reorganização do mundo multipolar pode nos levar a buscar novas configurações do mundo moderno. Quem hoje é uma potência econômica e amanhã pode não ser, porque o mundo multipolar ele é muito ágil, ele é muito eficiente, mas ele é eficiente de acordo com as necessidades de mercado, né? Por exemplo, no momento nós estamos passando por um processo muito delicado da economia mundial. Nós estamos passando por uma crise da saúde que irá desencadear, obviamente já está desencadeando, em uma crise na economia. E quais são as novas configurações que a economia irá tomar depois dessa pandemia? Então, são novas configurações que o mundo multipolar irá tomar. Nós tínhamos uma configuração do mundo multipolar ou unipolar, né, até o mês de março de 2020. A partir do fim dessa pandemia, nós podemos ter uma nova configuração. Por quê? Porque esse processo ele é um processo de dinamismo. Então, a partir daí, nós iremos tentar entender melhor como se dá essas novas configurações. E é exatamente isso que nós temos que observar a partir de agora, tá certo? Então, eu queria que vocês observassem melhor, tá bom? Esses pontos. Nós iremos enviar para vocês dentro, não desse primeiro formulário que está indo a videoaula, mas do segundo formulário, as atividades, para que vocês possam fazê-las e qualquer dúvida que vocês possam tirar na aula na aula síncrona de vocês, tá certo? Não deixem de tirar as dúvidas de vocês. Eu espero que tenha sido engrandecedor esse momento. E aproveitem os momentos síncronos para tirar as dúvidas, para que vocês não fiquem com nenhum tipo não só de dúvida, mas também que vocês aproveitem o momento do chat, tá? Lembrando isso, para tirar as dúvidas que vocês tenham, mas também destravem os microfones de vocês e falem, tá certo? É um momento muito engrandecedor que a gente está vivenciando agora nesse momento de pandemia. Tá certo? Foi um prazer estar com vocês, imenso, imenso mesmo, e um beijo no coração de cada um de vocês, eu espero que todo mundo esteja bem, fiquem em casa, se resguardem, tá certo? Que daqui a pouco tudo isso vai passar. Um cheiro.